Kátia, trouxe os croquetes? Trouxe, professor, e o café acabou de sair. Que delícia! Que delícia! Muito bom. Ó, então eu comecei a gravar. Bom dia, gente! Bom dia! Muito bom dia! Então, Kátia vai distribuindo os croquetes com cafezinho, enquanto eu... Não precisa de pires, tá, Kátia? Enquanto a gente vai aqui dar a nossa aulinha maravilhosa. Hoje, com balãozinho, já que é a nossa última aula. Que legal! Então, fica aquela pergunta, né? Semana que vem tem prova? Sim, semana que vem é a nossa prova. Que medo, professora? Não tem que ter medo, porque na aula de hoje eu vou fixar com vocês quais são os pontos que eu vou pedir na prova, tá? Então, anotem aí que eu anoto de cá quais são os pontos que eu vou pedir. Eu vou formular as questões da prova. Deixa eu até separar uma folha aqui do meu caderno para civil. E aí, eu vou fixar, então, com vocês os pontos importantes da prova, o que vocês precisam estudar aqui na nossa apostila. E aí, nos domingo à noite, na hora que estiver dando aquela depressão fantástico, acabando fantástico, começou domingo maior, eu e os demais professores vamos lançar as provas para vocês, que vai ficar de meia-noite do domingo, não, meia-noite de segunda, né? Meia-noite da segunda, disponível até meia-noite do dia 1º. Então, dia 30 e dia 1º de dezembro as provas estão disponíveis, né? Olha só que mamata, galera. Por quê? Porque na faculdade a gente tem 90 minutos para fazer essa prova, sentadinho lá na nossa carteira, 90 minutos. Vou deixar 2 dias. Então, pessoal, aproveitem, tá aqui, fé em Deus já. A gente já volta no próximo semestre, todo mundo. Não fiquem de DP, não fiquem de recuperação nessas aulas online, porque está muito mais fácil de passar do que presencialmente, né? A estatística de gente que ficou de DP está muito baixa, né? Ainda bem, né? Então aproveitem esse período que está aí, vocês podem consultar tudo. Minhas provas são sempre sem consulta, né? Adianta eu pedir para não consultar na prova aqui? Não tem como, né? Vocês estão aí em casa, então não vou fazer ali ingênua, né? Que vocês não vão consultar. Então, deixo a prova com consulta para vocês, mas, por favor, né, revisem as aulas que estão aí. A gente sabe que se faltou na faculdade, a única coisa que tem é o caderno do colega, né? Aqui não, as aulas estão disponíveis para vocês. Eu consegui chegar no final da matéria, coisa que quando a gente tem aula presencial, raramente consegue chegar no final. É que aqui liga a câmera e eu vou falando igual a matraca, então eu vou descendo matéria em vocês, tanto civil como penal, né? Que mais? Então eu vou passar os pontos aqui e depois, pessoal, como eu já esgotei as matérias falando de bens, eu dei uma aula esses dias sobre, numa turminha que eu dou como é o nome daquela matéria, gente? Teoria da argumentação, falando sobre alguns nomes jurídicos, alguns juridiquês da vida aí, e eu achei muito legal, falei, não, vou levar para o pessoal, porque muita coisa no dia a dia a gente não sabe o que é. Então, vai ser legal porque quando vocês começarem a estagiar ou entre em contato com algum julgamento, lê alguma coisa, sabe do que vocês estão falando. Vou desmistificar para vocês alguns termos legais importantes. Mas antes disso, vamos fixar os pontos da nossa matéria para a prova. Nossa, quanta coisa eu tenho aberta aqui, gente do céu. Deixa eu, então, mostrar para vocês o Código Civil, para a gente poder fixar aqui, né? As matérias que a gente viu
nesse semestre. Professora, vai perguntar o quê? Vou perguntar um monte de coisa, porque uma coisa está ligada à outra, né? Eu vou perguntar para vocês, então. Vamos lá, visitar nosso Código Civil, nós vamos ver até onde a gente falou. Que a aula de hoje vai cair na prova? Não, a aula de hoje é importante para a gente traduzir. Então, ó, eu vou perguntar conceito de personalidade e capacidade, porque a gente não pode sair do segundo semestre, do primeiro semestre, sem saber o que é isso. Personalidade e capacidade. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Quando que a gente adquire personalidade jurídica? Quando que a gente adquire capacidade? Será que uma criança de 2 anos tem capacidade ou ela precisa ser assistida ou representada por alguém? Os deficientes, a gente bateu nessa tecla aqui, né? Os deficientes, deficiente mental, ele tem capacidade, né? É uma pergunta que eu estou fazendo. Deixa eu ver aqui quantos pontos. Então, olha só, no artigo 1º está falando que é capacidade, está falando que toda pessoa é capaz, mas ela é capaz sozinha? Depois, quem são os absolutamente incapazes? Só tem um. Lembra que teve a revogação aqui pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Depois, quem tem incapacidade relativa, está no artigo 4º, então vamos ler o artigo 4º. Depois, uma pergunta sobre emancipação. Emancipação. Eu quero saber quais são os tipos de emancipação. Lembra que a gente tem 3? Emancipação judicial, quando tem briga ou quando tem um tutor. Emancipação legal, e a emancipação voluntária, né? A legal tá aqui, olha só, casamento, exercício de emprego público, tudo aqui no artigo 5º. Depois, morte, uma questão sobre a morte. Nós falamos de morte real e morte presumida. Vamos lá. Aí, morte real e presumida. E aí a gente já lembra do Instituto da Ausência, né? Que a gente lembra que são 3 fases do processo de ausência, que nós demos essa aula. E aí eu disse para vocês que existem situações que não precisa desse processo de ausência, porque é muito provável que essa pessoa morreu, né? Olha lá. Quando que eu tenho a morte sem decretação de ausência? Está lá no artigo 7º. Olha lá. Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Vamos pensar um barco, um Titanic. Titanic afundou. E aí pega a lista daquela galera que entrou no Titanic ou qualquer outro barco, o avião, nunca acharam os corpos. Então, extremamente provável que aquela pessoa morreu. Então, vamos declarar a morte presumida, mesmo sem o corpo, e não precisa passar pela justificação, né? Pela decretação de ausência, que é um processo que pode demorar até uns 20 anos, né? Que a gente viu. Se alguém desaparecido em guerra ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos do término da guerra, aqui em casos de guerra, né? Olha lá. Nesses casos, pode ser requerida depois de esgotadas as buscas. Vamos lembrar quando esse prazo cai pela metade. Depois, eu vou fazer uma pergunta sobre comoriência. Professora, o que é comoriência? Está aqui no artigo 8º, morte simultânea. Morte simultânea, a gente não sabe quem morreu primeiro, vamos pensar no acidente de carro. Pum! Quem morreu primeiro? Pode ser que um tenha morrido e o outro aguardou chegar ao resgate e morreu antes de conseguirem resgatar. Se eles forem um herdeiro do outro, passa a herança de um para o outro. Mas o Instituto da Comoriência vai trazer para a gente o seguinte:
Já que não consigo saber quem morreu primeiro, não tiver prova de quem morreu primeiro, nenhum herda de ninguém. Olha eu aqui na... Eu tô também no Teams do celular. Foi a hora que eu vi que eu tava entrando, que não tinha nada a ver. Oxi. Mas, jovens, como que eu desligo? Jesus. Pronto. Acho que eu saí. Ou eu vou me remover. Acho que eu saí. Porque eu tava escutando eu falando, que era eu no celular. Então tá, comoriência, morte simultânea. Que mais? A Débora falou que era para eu passar umas 40 temas. Acho que vou passar menos. Então, comoriência está no artigo 8º. Perguntas, como vão ser? 20 questõezinhas de verdadeiro ou falso. Eu pretendo colocar como é o nome daquilo? Um textinho contando uma historinha, e aí eu pergunto se é verdadeiro ou falso, né? Aí eu vou colocar assim, sobre a comoriência, sobre a personalidade. Se eu tiver boazinha, tá? Coisa que eu tô. Ah, mas aqui não. O que é registrado? O que é? Isso aí é personalidade. Vou fazer perguntas sobre direitos da personalidade. Ontem eu estava vendo o Fantástico falando do Gugu, venda, né? Doação de órgãos, direito da personalidade. Vou perguntar para vocês: pode vender órgãos? Né? Quais são as características dos direitos da personalidade? Quais são as características? Tá, o que mais? Subdireitos da personalidade vão do artigo 11 até 1000, mentira, até 21. Aqui o Instituto da Ausência, que eu vou perguntar. Então, morte presumida, ausência, que é aquele processo, né, que eu vou pegar todos os bens, arrecadar os bens do ausente, vou nomear um curador para pagar as dívidas e abrindo o inventário, aguardando ele voltar. Primeira fase, curadoria. Segunda fase, sucessão provisória. Terceira fase, sucessão definitiva. Então, na ausência, eu vou perguntar sobre curadoria, sucessão provisória e sucessão definitiva. Que letrinha. Misericórdia. Então, aqui, sucessão definitiva. Ih, que delícia, pessoa jurídica. Sobre pessoa jurídica, eu vou perguntar quando inicia a personalidade jurídica, se é que ela tem, né? E quando encerra. Eu vou perguntar os tipos de pessoa jurídica elencados no Código Civil, ó, tem aqui de direito interno, direito público e de direito privado, que está aqui embaixo. Então, vou perguntar sobre elas. O que mais, gente, que eu posso perguntar? Pessoa jurídica. Fundações. Domicílio eu falei de nome, né? Vou fazer uma pergunta sobre nome. Quando eu posso alterar nome? Quando eu posso alterar o nome? Sobre bens, eu vou perguntar alguma coisa sobre bens também. Um pouquinho. O que é bem fungível?
que é pertença. Acho que só. Tô boazinha. Até 103. Pronto. Nem doeu. 103 artigos. Posso perguntar qualquer coisa sobre... Vou colocar aqui, até o artigo 103. Até o artigo 103. Que professora boazinha, gente. Eu vim do céu. Eu espero que o professor Renato seja tão bonzinho quanto a senhora, porque eu só preciso de nota da matéria dele. Ei, jovem, você tá, tipo, me jogando pra vala. Eu só preciso do Renato na minha vida. Foi isso? Porque a senhora tá tudo perfeito, tá ótimo, mas ele não é tão bonzinho Agora eu assim. fiquei com o coração despedaçado quando a aluninha fala, eu só preciso do Renato. Olha, jovem, meu coração agora despedaçou, Kátia. Não, professor, a senhora entendeu. Eu falei que a gente só precisa que o professor Renato na hora de pegar a aula, na hora de pegar as aulas semestre que vem, eu vou falar assim, não quero saber do terceiro semestre. Se é que vocês vão pro terceiro semestre, né? Porque depois dessa aqui eu vou arrancar ponto de todo mundo. Rapaz, me injuriei. Eu entendi, Kátia, eu entendi sua preferência pelo professor Bigode de Leite. Só porque ele é careca, albino e chato, né? Fica toda hora tendo dor de barriga, não é assim? Começa a aula atrasada porque tá com dor de barriga. E tudo bem. Vou ser boazinha, então. Como diz a Kátia, não preciso da Marisa. Kátia, que você viu que magoou meu coração, né? Então, galerinha, jovenzinhos, até o artigo 103. Tem alguém aí que pensa o contrário da Kátia, que ainda gosta de mim ou não? Fiquei carente, viu? Eu, professora. Tá bom. Eu, Luana. Obrigada. Luana. Luana, você tá malhando por mim, Luana? Eu não tô emagrecendo nada, filha. Você não tá malhando nada por mim. Eu te pedi. Hã? Eu só tô comendo. Ô, Luana, levanta os pneus de caminhão aí por mim. Não levanta pela Kátia, não. Levanta por mim os pneus de caminhão aí, pensando em mim, para ver se dá um reverbera aqui, porque tá complicado, viu? Levantamento de copo, pode ser? Copo não, jovem. Copo não, porque isso aí eu consigo fazer. O que eu não consigo é malhar. Malhar tá complicado, né? Gente, acho que tá todo mundo assim, né? Tá todo mundo assim. Vamos então, Paulinha, que eu preparei especialmente para vocês, para a gente falar de alguns termos. Eu achei muito legal aqui. Vai cair na prova? Não. Vocês conseguem. Ixi, gente, tá tendo um pequeno entreveiro aqui na sala com o gatinho da minha irmã que tá aqui e da minha filha. Tá, resolveram. Todo mundo conseguiu anotar os tópicos da prova? Todo mundo conseguiu? Sim. Sim? Então beleza, gente. Se vocês conseguiram aí, passem de um para o outro aí, por favor. Quem anotou, porque tá aqui, tá belezinha. Eu prometo que eu não vou sair disso. Então eu quero todo mundo lendo até o artigo 103 e vai dar tudo certo na nossa provinha. No dia da prova, a Kátia vai trazer de novo os croquetes, né, Kátia? Cadê a Kátia? Sumiu. Depois que ela destruiu meu coração, ela sumiu. Estou aqui. Você vai ter croquete no dia da prova também, Kátia? Vai ter croquete, pão italiano de fermentação natural, uma série de coisas. Que isso? Eu nunca nem sei o que é isso, mas eu vou gostar, com certeza. Só de falar eu já fiquei com fome, né? Beleza. De fermentação natural, que chique. Tudo bem, pode trazer. Vamos Bom então. dia, ilusão, professor. Isso é ilusão. Até hoje eu não vi esse fermento. Para, você não pode comer, não. A gente só faz, senão as duas tá muito gordinha. Se for assim, ferrou, né? Se for assim, ferrou. Achei que só tinha pó royal nesse mundo. Tem não sei o quê, não sei das quantas. Vocês viram, gente? Eu achei que era tal de pó royal e já era. Tá com pó royal lá e ó. Olha lá, vamos lá. Então, eu vou compartilhar a aulinha com vocês. Não é essa parte. É lá em cima. Gente, como eu gostei disso daqui. Eu gostei muito disso daqui. E aí, nós que somos estudantes, que estamos chegando agora, a gente precisa
preciso do juridiquês. Eu sei que o juridiquês é um negócio pedante, né? Pedante por quê? Porque assim, eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, né, eu fiz a faculdade na Unisa e eu sou, né, amicíssima de uma menina que fazia jornalismo. Então tinha a galera do direito num prédio, né, e a galera do jornalismo. E a galera do jornalismo pensa naquele povo sentado na grama, conversando, ninguém penteava o cabelo. E eu adorava essa minha amiga, ficava lá com ela e ficava ouvindo o povo falar mal do curso do direito, né? Povo chato, um povo que não olha para a cara de ninguém, né? O povo que vem para a faculdade de terno e gravata. E aí eu lembro, né, que falaram que um falou assim: "Ah, porque eu não consigo nem entender o que esse povo fala". Eis o juridiquês, né? Os juridiquês da vida, né? E aí, gente, quem gosta muito de juridiquês é o papel. Para a gente conversar, a gente não usa muito juridiquês. Só que tem palavras que não tem jeito. São palavras que aparecem no nossa lei, aparecem no dia a dia e que a gente é obrigado a saber. E nós vamos nos familiarizando aos poucos com essas palavras, né? E aí nós temos palavras em português, que parece grego, algumas palavras em latim, algumas palavras em inglês, francês, né? A gente estudou, por exemplo, lá no direito penal, o sursi, que é uma palavra francesa. Então, eu quero trazer para vocês algumas palavrinhas aqui importantes para nós. Por que eu digo que é pedante? Porque, por exemplo, ficar falando em latim, né? Eu acho meio pedante. Se for para escrever, tudo bem, põe lá na sua petição, né? O latim. Mas se for falar, prefira a tradução, né? Não é legal. E quando a gente for falar com o cliente, a gente tem que estar de olho para a gente não ficar falando essas expressões aqui ou explicar o sentido delas, né? Porque o nosso cliente não vai entender nada. Então vamos lá. Algumas palavrinhas aqui você já deve ter ouvido falar. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para que vocês entendam a expressão, tá? Se tiver alguma que vocês não entenderam, vocês me avisem. Teve aqui algumas expressões, né, que pouco se usa, né? Mas se aparecer, vocês vão saber. Olha lá, eu tenho então algumas expressões aqui. Primeira, Lindby. Lindby tá tranquilo, né? Aqui não é Lindby, é que aqui eu coloquei Lindby por cima. Mas a primeira palavra aqui foi abrogar. Abrogar. Eu lembro que às vezes, eu lembro não, às vezes a gente está lendo um livro, né, por exemplo, sobre pacote anticrime. Aí tá falando que a lei foi abrogada. A gente estudou isso em Lindby, lá no Direito Civil, que é Lindby primeiro? A Lindby, pessoal, nada mais é do que L de lei, I de introdução, N normas, D de direito, B brasileiro. Lindby, lei de introdução às normas do direito brasileiro. Lembra que é uma lei sobre leis. Ela explica como que vai acontecer a promulgação, a vigência, a promulgação, a vigência dessas leis. Vai ter a tal do prazo de vacância ou vacatio legis, quanto tempo que uma lei vai ficar lá sem vigência nenhuma. Aí nós aprendemos, né, que dentro do nosso território vai ter um prazo, fora do nosso território vai ter outro. A lei pode trazer um prazo, ela, por exemplo, né, o Código de Processo Civil, 1 ano de vacatio legis. Mas o que aqui está querendo falar? O que é abrogar? Abrogar significa eu vou trazer uma nova lei que vai mudar essa lei completamente. Ó, abroga. Essa lei inteira perde a vigência para entrar em vigência uma nova. E derrogar significa
parcialmente. Parcialmente eu derrogo. Então, a nova lei vai trazer vai fazer uma coxa de retalhos da lei. Ela vai tirar algumas partes e outras partes ela vai aproveitar. Como que eu verifico isso na prática? Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar minha tela numa lei. Aí fica fácil da gente perceber quando a lei foi derrogada ou abrogada. Olha lá, vamos ver o Código Civil. Vamos ver se o Código Civil teve alguma derrogação. Ou seja, parte foi aproveitada. Aqui, ó. A Lei 11.146, que é o Estatuto da Criança, não, desculpa, Estatuto do Deficiente, o que ela fez? Ela derrogou o artigo 3º. O que significa? Ela veio excluir uma parte do artigo 3º. Antes, absolutamente incapazes, não eram só os menores de 16 anos, eram também os viciados em tóxicos, as pessoas com deficiência mental, as pessoas que estavam em coma. E aí essa nova lei aqui, ela alterou o código, mas ela acabou com o código inteiro? Não, ela simplesmente tirou algumas partes. Então isso daqui, sempre que aparecer, né, esses links aqui, significa que a lei foi derrogada. Então, derrogação significa que parte da lei foi alterada. Abrogação, a lei toda. Deixa eu mostrar um exemplo de abrogação para vocês aqui. Código Civil. Eu estudei na minha faculdade o Código Civil de 1916. Tô vendo, galera? Né? Se a mulher não fosse virgem, podia devolver para o pai. O que mais que acontecia? A mulher era incapaz, o marido que tinha que assinar por ela, né? Por isso que nós somos feministas, a gente entende que tem que ter direitos iguais, não um melhor que o outro, os direitos são iguais. Imagina, ter que o marido assinar para você? Ah, me poupe, né? Olha lá, uma abrogação, olha lá. Foi tudo pro lixo. Ó, gente. Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Tem alguém me assistindo, gente? Vocês não vão me largar, né? Professora, você tá super bem-humorada hoje. Que bom, né? Ai, gente, eu tô, mas eu fiquei tão brava no final de semana. Por quê? Conta aí o que Gente, aconteceu. de domingo, um monte de aluno, um aluno 15 para as 2 da manhã me chamando no Zap. Fala se não é para ficar bravo ou eu que tô de TPM. Ah, desculpa, eu achei que você estava acordada. Ah, não, você não. Meu, e eu acordo, gente, num mau humor. Falei, mano, Aí eu briguei com todo mundo, eu até peço desculpa porque eu tava pé da vida, né? Mas tudo bem. E eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então eu não consigo saber que tem uma notificação também, né? Ali e eu não ler, né? Aí não, gente, sábado e domingo, não, né? Pô, mas tá bom. Senão, se eu ficar falando disso, eu vou começar a ficar com raiva e chorar aqui, de que eu choro quando eu tô com raiva, né? Mas, ó só, né, Débora? Vou aumentando as perguntas aí, tá bom. Pode chorar que tem que pôr pra fora. É, né? E a gordura? Como que faz pra pôr pra fora? O quê? A gordura. Aí é malhar a mandíbula. Não. Continua malhando a mandíbula. Tá bom, a malhar bastante minha mandíbula. Olha só, obrigada, Débora. A Débora veio falar que eu estou de bom humor, aí eu já venho e já dou uma chorada para ela, dizendo que eu tô brava. Mas, Débora, que é uma menina que foi emancipada, porque os pais não estavam aguentando mais, né? Emancipação voluntária. Eu vou até fazer uma pergunta. Débora, tá? Olha lá. Gente, vejam aqui essa lei, revogou inteira. Por quê? Entrou no lugar a nova lei em 2002. Então, exemplo de abrogação e derrogação. O artigo 3º foi derrogado, por exemplo,
E o Código Civil de 1916 foi abrogado. Ó, Lei 3.071 foi abrogado. Então, eu já sei a diferença entre um e outro. Deixe-me voltar lá para a gente ver mais curiosidades aqui da nossa TV Fama das Leis. Onde que eu tô? Ah, aqui achei. Pois eu deixo isso aqui disponível para vocês. Acareação. Vocês já ouviram falar de acareação? Acareação nada mais é do que pôr cara a cara as pessoas. Mas se essa pessoa tem a cara de pau de continuar mentindo, né? Imaginem uma audiência, tem muita acareação em audiência trabalhista. Imaginem só, uma audiência, chega a primeira testemunha, né? Vem a Sara. Aí a Sara vem e fala assim: conheço fulano de tal, conheço a professora Marisa, ela trabalha 10 horas por semana na coordenação, o horário dela de atendimento sempre das 14 até as 15, não, das 14 às 17, segunda a quinta, a professora Marisa está lá à disposição. Ah, legal, ela trabalha outro período? Não, só esse horário, tá bom. Aí vem a segunda testemunha, a Débora. Aí a Débora fala assim, não, a professora Marisa, só que ela faz hora extra. A primeira, a Sara diz que não. A segunda, faz. E eu faço todo dia. Chama a Marisa lá de segunda a sexta, né? Chama a Marisa, 7 da noite ela responde, só se ela estiver em aula. Aí ela dá um pito na gente. Estou em aula, jovem. Ah, mas e se chamar a Marisa às 5h30? Ela atende a gente, tal. E final de semana? Final de semana vai ficar brava, né? Vem falar Marisa, vai ficar brava. Tá. Então, ela trabalha mais que o horário dela? Sim, ao exemplo. Aí o advogado da outra parte fala assim, não, mas por que a primeira testemunha falou que não e a segunda falou que sim? Coloca uma cara a cara da outra e o juiz já dá aquela prensada, né? Vai falar assim, olha, quem tiver com falso testemunho vai sair daqui preso. Tem obrigação de vir aqui falar a verdade. Aí põe uma na frente da outra e aí vão ver quem sustenta a versão. Isso que é a careação, né? A careação geralmente é um negócio que a gente usa só em último caso porque constrange as pessoas. A careação, vamos lembrar o nome, acareação, põe cara a cara. Só testemunha? Não. Testemunha com parte, testemunha com autor, testemunha com réu, autor e réu são partes, tá? Testemunha com perito, todo mundo pode ser acareado. Todo mundo que tem cara pode ser acareado. Pronto, vai ficar mais fácil. Hein, Pro? Oi, amor. Essa pergunta estava na prova. Qual prova? Na prova digital. Que legal. Eu devia ter falado isso na semana passada, então, né? Agora já foi. Tá bom. Ah, parabéns. Tem alguém que não fez? Faça essa prova. Não deixa acumular, pelo amor de Deus. Depois vocês vão ficar malucos com matéria acumulada, né? Depois, o que é um acórdão, gente? Ou acordão, como diz os clientes nossos. Fala assim, esse advogado fez um acordão, não falou nada para mim. Fez um acordão lá na justiça. Acórdão, de acordo, mas acordo entre os julgadores, não acordo entre a gente, né? Olha só, a Constituição vai falar de duplo grau de jurisdição. Nós temos justiça aqui na primeira instância, justiça em segunda instância. Para que serve isso, né? Porque nós somos seres inconformados, né, por natureza, principalmente o advogado. Advogado não erra, advogado recorre, né? Então, a gente não fica contente com a sentença de primeiro grau se ela for desfavorável. A gente vai querer subir de instância para ver o que a segunda instância vai dizer. A segunda instância é o tribunal. E lá não vai ser um juiz que vai julgar, vão ser pelo menos 3. E aí, a gente já parte do pressuposto que esses 3 são mais velhos, mais tempo de jurisdição, então pode ser que a gente consiga uma decisão favorável. É como se a gente chegasse lá no segunda instância e dissesse, olha, é assim que acontece, tá? O juiz aqui embaixo errou, eu quero a reforma dessa sentença.
Quais os motivos da sua reforma? Aí nós vamos dizer os motivos da nossa reforma, né? Por exemplo, eu fiz um júri na semana passada, acho que foi na quinta, e o juiz não levou em consideração, conseguimos a pena mínima, que bom, e o juiz não levou em consideração a menoridade relativa que ele tinha, né, de até... Foi a menoridade relativa? Não, foi a confissão. Né? O juiz não levou em consideração a confissão. Não tem mais o que pedir ali, né? Eu vou recorrer pedindo para diminuir um pouco mais a pena, né? Levando em consideração que a confissão é segunda fase, né, da dosimetria, mas quem diz que não pode ficar aquém do mínimo é a jurisprudência. E aí eu vou argumentar dizendo que a jurisprudência não pode ser contra o réu, então o réu tem que ter... Vou recorrer de alguma coisa, essa vai ser a minha tese, né? Vou dizer que ele tem direito à diminuição de pena. Vamos ver se eu diminuo um pouco mais, né? A pena do réu. Era um réu confesso, então condenação viria, né? Mas vamos pensar na seguinte situação, né? Eu preciso recorrer de alguma coisa, vou explicar. Se não tiver do que recorrer, a gente avisa, olha, não tem do que recorrer. Mas aqui eu tenho matéria. E lá em cima, a hora que sair desse julgamento de primeiro grau, vai para o segundo grau, 3 julgadores. E aí, esses 3 julgadores, a sentença desses 3 julgadores se chama acórdão. Então, sempre que vocês ouvirem falar em acórdão, significa um julgamento de mais de um julgador, seja de segunda instância ou nos tribunais superiores, STJ, STF. Até é bom dizer, né? A justiça ela vai ter aqui o juiz da comarca, os tribunais, que são um tribunal por estado da federação. Então, imagina, né? De São Paulo toda, estado, né? De São Paulo todo, manda todos os recursos para um tribunal só. Por isso que o julgamento demora, pelo menos uns 6 meses, 1 ano para o julgamento. E além desses tribunais, que nós temos um por estado, falando da justiça estadual, nós temos 2 tribunais superiores, lá em Brasília, o STJ e o STF. O STF é o guardião da Constituição. Então, se alguém infringiu a Constituição num processo, a gente tenta mandar em recurso especial para o STF. E a mesma coisa, se alguém infringiu uma lei federal, nós mandamos para o STJ. Ó, então, é como se fosse uma terceira instância. Mas aqui, nessa terceira, deixa eu pegar minha filha, nós não vamos mais discutir os fatos, nós vamos discutir só o direito, né? O direito. Beleza, acórdão é isso. Beleza com acórdão, acho que todo mundo entendeu o que é um acórdão, né? É acordão? Não, acórdão. Apenso. O que é um apenso? Apenso é isso aqui, deixa eu explicar. Olha que ignorante essa gata. Apenso é uma coisa pendurada. O que vocês pensam uma coisa pendurada? Vou mostrar para vocês aqui. Olha lá. Pensa que isso aqui é um inquérito policial. E esse inquérito policial virou processo. O que o fórum vai fazer? Se ele for físico, tá? Ele vai... Acho que vocês não conseguem me ver. Ou conseguem? Deixa eu olhar aqui. Não. É que aqui meus balões estão... Então, eu vou, ó, anexar um no outro. Virou um apenso, uma coisa pendurada. Apenso é isso. Como a gente tá na era digital, né? Esse negócio muito demodê, falar de apenso, né? No processo digital vai aparecer lá uma partezinha dizendo que é apenso. Apenso nada mais é do que alguma coisa que foi juntada no processo, mas que não faz parte do corpo do processo. Ele tá ali, ó, fora. Apensado no processo. Maravilha. Depois, arguir. Eu vou arguir com a professora minha nota, porque minha nota está ruim. Vou arguir com ela. O que é arguir? Eu vou questionar, vou argumentar, né? Arguir significa isso. Beleza. Ato ilícito. Ato ilícito, nós vamos ver muito essa história de ato ilícito em direito civil. Porque o que é ato ilícito?
Lembra no direito penal que a gente aprendeu o que é crime? Crime é fato típico, ilícito e culpável, né? Alguns viram, outros não. Mas o que é crime? Crime é fato típico, ou seja, está na lei, não tem nenhuma causa de excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, e culpável, ou seja, a pessoa é maior de 18 anos, não é deficiente mental, isso é crime. Então, lá no direito civil, a gente chama de ato ilícito. Direito penal a gente chama de crime, nós chamamos de ato ilícito. Estou fazendo um paralelo com vocês. Mas no direito civil tem a tipicidade, ou seja, está escrito no Código Civil o que é ato ilícito? A resposta é não. No Código Civil é mais fácil. Tudo que causar dano, seja por ação ou omissão, doloso ou culposo, causou dano, eu vou chamar de ato ilícito. Não precisa nem não precisa nem ser por... não precisa estar tipificado. Causou dano, eu já vou chamar de ato ilícito. Por exemplo, né? Eu construo um muro, bem mal feito, eu não, né? O pedreiro constrói um muro e esse muro caiu no terreno da vizinha, né? Tombou e quebrou a churrasqueira dela, forno de pizza dela, o peso do muro. E aí, causei dano para minha vizinha. Então, é um ato ilícito. O ato ilícito significa que eu causei dano e eu vou ter que reparar. Lá no direito civil, como vem a reparação? Indenização. Então, sempre que vocês ouvirem falar de ato ilícito, significa causei um dano e esse dano tem que ser reparado. Pergunta que me fizeram na outra turma. Mas precisa de contrato? Não. Pode ser contratual ou extracontratual. O ato ilícito. Comprei um ventilador, e eu comprei mesmo, estou toda feliz com o meu ventilador, só estou esperando fazer calor aqui. Tá um frio, né? Estou esperando fazer calor para ligar ele. Comprei. Porque eu ligue o ventilador e ele rompa a hélice e a hélice sai voando e corta a cabeça do meu marido. Suja toda a parede. É um ato ilícito? Sim, é um ato ilícito. Causou dano, sujou a minha parede. Então, é um ato ilícito, não é? É um ato ilícito. Ah, mas e o marido? Ele morreu, infelizmente, também é outro ato ilícito. Repara, né? A Polishop, comprei na Polishop, vai ter que pagar essa reparação. Então, eu tive um contrato? Tive um contrato de compra e venda. O direito do consumidor vai dizer que eu tenho garantia, né? Essa garantia, esse fato do produto causou um dano, além da garantia, né? Pode ser 1000 anos, causou um dano desse, tem reparação. E o outro exemplo, né? Sem contrato, causei ato ilícito, bati, uma batida de carro, arranhei o carro do outro lá, não parei a tempo. Tem um contrato anterior com essa pessoa? Nenhum, mas eu causei dano. Esse dano se chama ato ilícito e ele é reparável por indenização. Tá onde está isso? Está lá no artigo 186 do Código Civil, um pouquinho mais para baixo. Então, ato ilícito tranquilo, né? O ato lícito aqui é ato praticado sob amparo legal. Não causei dano. Autos. O que significa autos? Isso é importante. Autos, pessoal, é o que está escrito no processo. Como assim? Vamos pensar num processo físico, tá? Por exemplo, esse aqui é meu processo físico. Aqui dentro eu vou ter uma petição, eu vou ter uma contestação, oitiva de testemunha. Isso aqui são autos. Autos é a materialização. Pode ser digital, pode ser físico, né? Isso aqui é autos. O que é o processo? O processo é a sequência de atos que está lá no Código de Processo Civil. Então, o certo é a gente falar autos do processo e não só processo, porque processo é sequência de atos. Quando eu falo autos, é o processo. Quando eu falo autos, é a parte escrita. Então, me vem com eu chego no fórum, por exemplo, o certo, né? Eu encostar lá na vara e falar assim:
Ah, eu gostaria dos autos número 10.86.532 de 2020. Mas o certo é falar, eu gostaria dos autos do processo número tal. Mas a gente já, linguajar comum, né? A gente fala que eu quero o processo tal. Mas o processo tal, ele vai me trazer o Código de Processo Civil. Tá aqui seu processo, né? O certo é falar os autos, porque eu quero que foi materializado à luz do CPC. Será que eu consegui explicar? Hein, gente? Vocês entenderam? Porque até eu confundi. Autos tá escrito. Processo tá lá no CPC. Foi feito petição inicial, contestação, de acordo com o CPC? Sim. Então, esse aqui são os autos do processo. Pronto. Beleza. Acho que eu consegui explicar. Averbação. O que é uma averbação? Averbação, gente, significa eu tenho uma certidão e eu tenho um registro, seja no cartório, por exemplo, um registro de nascimento, ou um registro de casamento. Eu vou averbar alguma coisa acontecer depois disso, seja judicial ou extrajudicial, que vai alterar aquele registro. Por exemplo, uma certidão de nascimento pode ser averbada com um óbito. Nasceu tal dia, morreu tal dia, averbei. Aí a hora que eu pego essa certidão, peço segunda via da certidão, já vem a averbação dizendo o que aconteceu. Nasceu, morreu. Casamento. Casamento, casou tal dia, pode vir uma averbação que eles se divorciaram. Então, posso imprimir uma certidão nova de casamento? Sim, mas embaixo já vai estar a averbação que eles separaram. Então, eu pego lá no processo, nos autos do processo de divórcio, um mandado de averbação e levo no cartório para que seja anotado à margem do registro que a situação jurídica se modificou. Eu lembro que quando eu fazia direito, uma colega, eu trabalhava no hospital escola, e uma moça da enfermagem falou assim para mim: ah, você é advogada? Falei, não, senhora. Ah, você está fazendo direito? Tô. Aí ela falou assim para mim, eu estava o quê? No terceiro semestre, não me lembro direito. Ela falou o seguinte: ah, eu já divorciei, só falta averbar. E eu olhando para ela com cara de paisagem, porque eu não fazia ideia do que era averbar, né? Aí eu fiz, legal, legal. Aí depois eu fui pesquisar, né? Falei, puxa, o que é averbar, né? Para não passar vergonha. Aí eu vi que averbar nada mais é do que pegar lá a averbação que está no processo, levar no cartório para que seja anotado à margem do registro, para que ela pegue uma certidão de casamento averbada. Aí, se ela quiser casar de novo, é só casar de novo, olha que maravilha. É a carta de alforria dela, o alvará de soltura dela, a averbação aqui nesse caso. Então, beleza com a averbação. Depois, avocar. Avocar significa trazer para mim. Delegar. Delegar é distribuir o trabalho que é meu. Por exemplo, né? No serviço público, também pode acontecer no privado, né? Cada um tem sua competência de atuação. Eu aqui, como coordenadora, eu delego funções, né? Eu vou lá e delego. Fulano de tal vai fazer tal coisa. Não, aqui na coordenação não dá. Vamos pensar que estou numa repartição pública, numa vara do fórum. E aí eu sou a chefe da vara, sou oficial da vara, e aí eu vou distribuir as funções entre os meus subordinados. Isso aqui é delegação, né? Eu posso fazer e eu distribuo para todo mundo. Um dia que um faltar, ficar doente, alguma coisa, eu vou o quê? Avocar para mim. Vou trazer de volta essa função para mim. A função tem que ser feita por alguém. Então, eu posso delegar ou avocar. Fácil, né? Simples. Para a gente lembrar aqui que é essa palavrinha. Caducar. Putz, caducar é triste, hein? Ficou caduca. Aí eu aproveitei e já juntei aqui, né? Caducar, prescrever ou decadenciar. Caducar, prescrição e decadência. Todo
todos os três institutos significa perda do direito de ação. Ai, meu Deus, está dando pau aqui no computador. Perda do direito de ação pelo decurso do tempo. Se a gente lembrar, fica mais simples se a gente lembrar assim, ó. A justiça, ela tem que ser aplicada num prazo razoável. Porque justiça que não é feita no prazo, não é justa, né? Nós estamos aprendendo o que é prescrição lá na sexta-feira em direito penal. No direito civil, nós também temos prescrição e decadência. Todas elas vão fazer que caduque o direito da pessoa, não vai ter mais direito. Exemplo aqui, né? Vamos pensar que eu tive um problema com um eletrodoméstico aqui, né? O meu eletrodoméstico me cortou, né? Vamos pensar aqui, eu tenho uma air fryer, por exemplo, adoro ela. E ela explodiu. Minha gatinha tá brincando aqui. Ela explodiu em cima de mim. Lá no direito do consumidor, está dizendo que eu tenho 5 anos, para pedir a reparação pelo dano que foi causado a mim. 5 anos. Se eu demorar 5 anos e não pedir, esse dano permanece. Porém, o meu direito de pedir prescreveu. Na verdade, prescreveu e eu não tenho mais o que fazer, né? Ou decadência do direito aqui. Por exemplo, a decadência ela vai ser em meses, em regra, né? Mas é a mesma coisa. Na decadência, eu tenho, por exemplo, 7 dias para devolver um produto que eu comprei pela internet, pelo telefone. 7 dias. E eu preciso explicar por que eu quero devolver? De jeito nenhum. Simplesmente não gostei do produto, vou devolver. 7 dias eu tenho para isso. Se eu não fiz, decadenciou meu prazo. O prazo acabou. Eu comprei uma vez uma plataforma vibratória, né? Que é o cúmulo do absurdo da pessoa que quer emagrecer sem fazer nada. Eu subia na plataforma e ela que lutasse para me emagrecer, né? Só que a plataforma vibratória que eu comprei, galera, era ruim demais, né? Eu olhei na Polishop, uma plataforma vibratória custava 5 mil. Aí eu fui eu não lembro qual foi, onde eu fui, acho que foi Magazine Luiza, não lembro. Comprei uma por R$700. Ó, me senti, falei, nossa. Fui lá, parcelei em 200 vezes, comprei a plataforma. Subi na plataforma. Meu celular vibrava mais que a plataforma. Falei, nossa, que não vou emagrecer nunca. Subia na plataforma. Uma bosta. Não pode falar palavrão. Uma fezes a plataforma. O que eu fiz? Devolvi a plataforma dentro dos 7 dias e me conscientizei que não adianta, né? A gente que tem que emagrecer, né? Não algum exercício fazer por nós, uma coisa totalmente passiva, né? Talvez fosse a do Polishop, quem sabe, né, galera? Ainda tenho uma esperança que a do Polishop você suba nela e ela faça todo o serviço. Mas, deixa para lá. Exerci meu direito nos 7 dias? Sim, então não operou-se a decadência, que é a perda do direito de fazer alguma coisa. Circunscrição. O que é uma circunscrição, gente? Significa a delimitação da área de abrangência de atribuições. A circunscrição, a gente lembra, por exemplo, das delegacias de polícia. Tem a da circunscrição ali de Tapicerica, tem a do Jacira, que vai cobrir essa área, tem a de Tapicerica, tem a do Iboguaçu. Então, as atribuições vão ser feitas ali em determinado lugar. Essa é a área que esse poder público vai exercer as atribuições dele. Circunscrição não se confunde com jurisdição. Jurisdição, gente, é a área de competência, que jurisdição significa dizer o direito. Quem diz o direito é o judiciário. E a jurisdição, ela vai ser dividida em competências. Competência, tá aqui embaixo, ó.
Já vou falar dela aqui em cima. Incompetência. Então, vamos pensar. Jurisdição é uma só. Quem diz o direito no caso concreto? Somente o judiciário. Então, quando a gente fala jurisdição, é iuris dictum, dizer o direito. Só tenho uma jurisdição. Só que essa uma jurisdição, ela é dividida em competências. Nós vamos ter a justiça comum, que é justiça especial, justiça comum, que é a justiça federal e a justiça estadual. E nós vamos ter as justiças especiais, que são justiça militar, justiça eleitoral e a justiça do trabalho. Então, competência. Para que serve essa divisão de competências da jurisdição? Significa para ter mais especialização dos órgãos julgadores. Claro, se eu estou na Justiça do Trabalho, eu vou estudar só a Justiça do Trabalho, né? Só vou estudar Direito do Trabalho. Justiça Militar, idem, só vou estudar ali o regime militar para aplicação eleitoral, mesma coisa. Só que nessas competências, que a gente vai falar de competência e razão da matéria, nós temos 3 especiais que são militar, me dá branco toda hora. Militar, trabalho, eleitoral. Do outro lado, justiça comum federal, justiça comum estadual. Dentro dessa justiça comum federal e estadual, a federal vai ter uma limitação, só vai julgar o que está lá no artigo 109 da Constituição. Então, na Justiça Federal, tudo que for bem da União vai lá para a federal. A Justiça Federal, então, vai julgar o que está no 109. E a Justiça Estadual vai ser a residual. O que significa? Tudo que não for da Justiça Federal, tudo que não for da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, vai para a vala comum, que é a Justiça Estadual. Então, a Justiça Estadual, a gente chama disso Justiça Residual. Tudo que não for específico vai para ela. Então, temos divisões de competências. Aí a Justiça Estadual, né, que lute para filtrar toda essa demanda lá na Justiça Estadual. Então, circunscrição, eu tenho delimitação de território que determinado órgão público, com exceção do judiciário, que no judiciário eu vou ter jurisdição, que é dividido em competências. Citação. O que é citação, gente? Citação é o ato do juiz que vai chamar para o processo determinada pessoa. A gente só tem conhecimento que existe um processo contra nós depois que a gente é citado. Antes disso, não sei. Eu preciso desse ato de citação. Essa citação vai dar o conhecimento para a parte de que existe um processo contra ela. E a citação pode ser acompanhada de intimação. A intimação significa qual que vai ser o próximo ato. Por exemplo, eu recebo uma intimação, meu cliente recebe uma intimação, que existe um processo de alimentos contra ele, uma citação. Então, ele ficou sabendo que existe um processo de alimentos contra ele. E ainda ele é intimado que vai ter uma audiência daqui a um mês. Então, a citação serve para dar ciência que existe um processo e a intimação já está convocando ele ou para comparecer em audiência ou para realizar algum ato, por exemplo, para ele se defender no prazo de 15 dias. Então, essa é a citação. Existe processo sem citação? Não. O processo só vai se formar, os autos processuais só se formarão no momento em que a outra pessoa sabe que existe um processo contra ela, né? Porque no nosso país existe um princípio fundamental que se chama ampla defesa e contraditório, né? A gente só pode ser condenado se a gente for ouvido. Já imagina só a situação de você ser condenado sem ser ouvido.
Então, a gente precisa ser intimado que existe alguma coisa contra a gente, precisa ser citado, precisa ter conhecimento. Posso ter conhecimento e simplesmente não fazer nada? Pode. O importante é que se tenha conhecimento desse processo que está sendo feito na justiça e eu não estou nem aí para ele, né? Mas pelo menos conhecimento eu tenho que ter. Esse é o ato de citar. Essa citação, ela pode ser, né? A lei vai dizer os atos, qual que é a citação obrigatória, mas existem alguns tipos de citação. Por exemplo, citação por oficial de justiça. O oficial de justiça vai lá, bate na porta, cita, né? Se for, também nós temos a citação por carta, chega com correio, com aviso de cumprimento. O prazo começa a ser contado, né? Quando junta esse aviso de citação no processo. Citação por hora certa. O oficial de justiça vai lá, não encontra a pessoa, aí ele deixa recado com o vizinho que ele vai lá outro dia, aí ele marca uma hora para voltar, avisa todo mundo e volta. Essa é a tal da citação ficta. O que é ficto? Presume-se que aconteceu, mas na verdade não aconteceu. Se ele não conseguir achar a pessoa, a citação vai ser ficta. E outra citação ficta que existe é a citação por edital, né? Coloca lá num jornal de grande circulação, na porta do fórum, que essa pessoa está sendo procurada, que existe um processo contra ela, né? Todas essas aqui são formas de garantir que a pessoa descubra o processo, né? Só vai ter citação por edital se esgotaram todas as formas de achar a pessoa e não acharam, tá? Então, essa é a citação. Vamos lá. Coação. Coação, gente, significa eu vou constranger alguém a fazer alguma coisa, forçar alguém a fazer alguma coisa. O que é constranger? Forçar alguém a fazer alguma coisa que ela não quer. Isso é coação. Coação, forçar alguém a fazer alguma coisa que ela não queira. Comarca, né? Aí, dentro da comarca, significa eu vou ter uma legislação, dentro do sistema judiciário, que essa legislação é estadual, federal, e ela vai determinar, né, com regiões, qual que vai ser a região atendida por aquele determinado fórum. Aí a gente vai chamar isso de comarca, né? Comarca. Na Justiça Federal, subseção, seção judiciária, vai ser a repartição administrativa, a repartição administrativa ou circunscrição judiciária. Qual que é a área de abrangência ali, né, daquele determinado lugar, né, daquele determinado fórum? Competência já falamos. Concussão. Concussão está no Código Penal. Concussão é um crime, gente, praticado por funcionário público que exige alguma coisa sob pena de usar o cargo dele para ferrar o cidadão, para ferrar o vivente. Ou você me traz determinado dinheiro aqui, ou eu vou fazer determinada coisa contra você. Eu estou usando o meu cargo para cobrar alguma coisa de você. Eu sou diretora de escola. E aí eu falo para o aluno, me traga 10 mil reais até o final do dia, senão eu vou reprovar você em todas as matérias. Já rasguei, piquei as provas aqui, não tem nem como você dizer que você passou. Isso é uma concussão. Olha só. Crime praticado por funcionário público consistente em exigir para mim ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumir, mas em razão dela, vantagem indevida. Ó, se você não fizer tal coisa, eu te frito, porque eu tenho poder para isso. É usar o seu poder público para exigir alguma coisa. Isso é o crime de concussão. Concussão. Correição. Correição. Função administrativa exercida por corregedores que objetiva fiscalizar e corrigir os erros e abusos de autoridade judiciária e serventuária da justiça.
A correição nada mais é, né, do que a fiscalização pela corregedoria para saber se os andamentos dos trabalhos estão certinhos, se não está tendo algum abuso, processo demorando demais para poder subir para o juiz, se não tem gente fazendo corpo mole. Então, tem a autoridade corregedora do serviço público, aquele que vai exercer essa função de administração, e correição significa isso. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar de correição, que eu recebi uma publicação de um processo dizendo que a vara ia estar em correição, e aí ela não ia atender naquela semana, né? E aí eu falei, nossa, gente, o que é isso? Eu fui buscar saber, né? Por isso que eu acho importante essa explicação aqui desses termos, porque eu não tive. Então eu quero mostrar para vocês, para que vocês já falem, puxa, eu tive isso na faculdade, eu sei o que é uma correição, né? A correição, ela também pode acontecer quando o corregedor recebe a notícia de alguma irregularidade, vai lá e fecha a vara na hora, interrompe os andamentos para ter uma fiscalização ali, né? O juiz corregedor desce lá, fecha a porta do fórum e, ó, estamos em correição. Alguma coisa grave aconteceu. Vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Essa é a correição. Correição vem de corregedor, tá? Dação. Que nome esquisito, né? A dação, modo de cumprimento da obrigação em que o credor recebe do devedor alguma coisa. Nós temos a dação em pagamento. Eu vou cumprir a obrigação pela dação, vou entregar alguma coisa. Eu vou entregar, então, um carro, eu vou entregar um pagamento, isso é dação. Dativo, defensor nomeado pelo juiz para atender os interesses do acusado. O que é um defensor dativo, pessoal? O dativo significa, em primeiro lugar, ele não vai receber nada do cliente dele. Ele vai receber ou de ninguém, né, que é o tal do ad hoc, ou ele vai receber da assistência judiciária, ou o próprio juiz pode fixar ali honorários a serem pagos pelo Estado. O que significa isso? Nós temos o princípio constitucional da inafastabilidade da justiça. Todos nós temos o direito de ir lá na justiça, pleitear alguma coisa, saber se pelo menos a gente tem direito ou não. E essa justiça, conforme a Constituição, ela é inafastável. Ou seja, mesmo se a gente não tiver condições financeiras, a gente pode ter acesso à justiça. O que afasta as pessoas da justiça é a desinformação, infelizmente. Mas não é o dinheiro que afasta as pessoas da justiça. Por quê? Porque existem advogados pagos pelo Estado para trazer a justiça a essas pessoas. Esses advogados podem ser defensores públicos ou do convênio da OAB. Maravilha. Só que existem alguns dativos que são aqueles encontrados ali no rol do fórum, que é solicitado. Fulano, faz uma audiência para mim e tal. Eu não aconselho vocês fazerem isso, né? A não ser que vocês consigam ler um processo de 300 páginas em 2 minutos, 10 minutos, né? Porque é a única oportunidade, às vezes, que a parte tem de se defender e a gente vai lá e só fica pro forma, porque se não tiver advogado, nada é possível fazer. Então, não sejam dativos ad hoc, ou seja, para o ato. Pode ser dativo se você for nomeado pela Defensoria Pública, aí tudo bem. E esse advogado vai atuar, não vai receber do cliente, vai receber da Defensoria Pública, né, que está ali ligada ao Estado, ou se for Defensoria Federal, à União. Então, o dativo é aquele advogado que está ali e não vai receber do cliente. Esse é o dativo. Vamos aqui, está acabando, falta 300. Deprecar. Deprecar, a gente vai lembrar da circunscrição, né, ou da competência. Eu tenho uma área de competência que eu posso exercer a minha jurisdição, o dizer o direito, tem uma área de competência.
Vamos pensar que o juiz de Itapecerica, né, ele tem aquela área de abrangência que ele pode mandar. Só que ele precisa ouvir uma testemunha que mora em Campinas. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um pedido para o juiz de Campinas para que ele ouça determinada testemunha. Então, a gente vai falar que a gente vai mandar uma carta precatória para Campinas. Nessa carta precatória vai estar escrito qual que é a função da carta precatória. Ouvir a testemunha tal que mora na rua tal em Campinas. O juiz de Campinas recebe essa carta precatória, ouve testemunha ou cita alguém lá. Cumpriu? Devolve a carta precatória. Então, essa carta precatória, ela foi deprecada. Olha o nome feio. Deprecada para Campinas. Vejam, o juiz de Itapecerica, ele não tem competência para atuar na comarca lá de Sorocaba ou Campinas. Falei Campinas, continua Campinas. Mas ele pode pedir esse auxílio para o juiz deprecado. Então, o juiz de Itapecerica vai ser o deprecante, olha o termo, e o juiz de Campinas vai ser o deprecado. A carta precatória custa dinheiro, uma carta precatória. Só que se você for beneficiário da gratuidade, não paga nada, né? Depois, se vocês quiserem ver as tabelas, lá no site do Tribunal de Justiça tem lá custas judiciais, para saber quanto que custa uma carta precatória, uma citação, tudo isso é pago, né? Tudo isso é pago. Mas se assina a declaração de pobreza, vamos lembrar da inafastabilidade, né? A justiça é inafastável. Então, se você coloca que você é pobre, né? A justiça é inafastável de você. A declaração de pobreza, né? Eu me declaro pobre nos termos da lei, não posso arcar com as custas sem prejuízo da minha família. Inclusive, essa carta de declaração de pobreza, ela vai servir também para os órgãos, né? Para os órgãos públicos. Por exemplo, chega um cliente pobre lá no escritório de vocês, vindo da defensoria, e ele queira, por exemplo, fazer um divórcio litigioso. Para isso, a gente vai precisar de uma certidão de casamento atualizada. Uma certidão de casamento atualizada deve custar ali uns 30, 40 reais, mas a pessoa não tem. Então, o que a gente faz? A gente faz uma declaração de pobreza para essa pessoa. Eu, fulano de tal, eu, Salim Farah Maluf, declaro para os devidos fins que não tenho condições de arcar com as custas das custas dessa certidão, sem que para isso haja prejuízo para mim, para minha família. Declaro nos termos da lei que sou pobre. Ponto. Assina. Dá para a pessoa, leva no cartório lá de registro civil. O cartório é obrigado a te expedir essa certidão sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Então, vamos lembrar da inafastabilidade da justiça. Mesma coisa no fórum. Se a pessoa afirmou, declarou pobreza, ela não vai pagar as custas judiciais e nem honorários advocatícios. Com um detalhe, né? Se a situação mudar em 5 anos ela tiver dinheiro, aí dá para cobrar essas custas dela, né? Nunca vi isso na prática acontecer, né? Ou em 5 anos a pessoa ficou rica, posso cobrar o honorário dela? Se essa pessoa vai lá e faz um esquema de pirâmide, é uma das primeiras a receber, enfim. Mas dá para cobrar dá para cobrar nos próximos 5 anos. Passou 5 anos, não dá para cobrar nunca mais. Então eu falei o quê? Deprecar. Derrogar, a gente já falou, que é quando parte da lei vai ser modificada. Desaforamento. Desaforamento é legal. Desaforamento significa tirar do foro. Tiro de um foro e mando para o outro. Isso acontece no tribunal do júri. Né? Vamos pensar num caso de grande repercussão, aqui em Itapecerica da Serra, um caso de grande repercussão, que não importa, pode ser o jurado que for, na hora que a gente sorteia, chegam 25 jurados, no mínimo 15, e aí eu vou sortear os jurados à medida que eu for com a cara deles, né?
E aí, qualquer jurado que eu escolha, nesse caso, né, vamos pensar num caso de grande repercussão em Itapecerica, qualquer um vai condenar o réu, porque eles já estão contaminados. Então, nada do que eu disser lá no plenário vai ajudar. Nada, nada, nada. Então, o que eu faço? Eu peço desaforamento. O professor vai desaforar o juiz? Não. Eu vou pedir para tirar o processo aqui da comarca, os autos do processo da comarca de Itapecerica, e mandar para uma comarca distante, dentro do mesmo estado, né? Por exemplo, eu vou mandar lá para a Estrela do Oeste. Lá ninguém nunca ouviu falar, não sabe o que aconteceu, ninguém vê da Atena lá, não sabe o que aconteceu. Então lá eu vou poder ter mais isenção. Eu não, os jurados, né? Eu vou poder contar para eles a versão do réu, né? Mas depende, se o caso for muito midiático, aí não tem jeito, né? Por exemplo, o caso da Isabela Nardoni, da Eloá, né? Pode ir qualquer lugar desse planeta não, desse Brasil, que eu acredito que todo mundo sabe a história, né? Então, nesses casos de grande repercussão, não adianta desaforar, tirar de um foro e mandar para o outro. Mas se a repercussão for menor, dá para pedir. Fala, poxa, todos os jurados aqui vão garfar, né? Todos os jurados vão garfar, não tem jeito. Então, esse é o desaforamento. Tirei daqui, mandei para outro lugar. Vai depender da autorização do juiz, né? Caso de grande repercussão, o juiz manda. Desentranhar. Esse nome é fácil, né? O que é desentranhar? Tirar das entranhas, né? Eu desentranho, tiro de dentro. Eu desentranho, geralmente, gente, uma prova ilícita, uma prova ilegal. Vamos pensar que a pessoa foi coagida a confessar. Ela foi coagida a confessar, ou uma interceptação telefônica sem autorização do juiz. Interceptação telefônica a gente conhece, né, no dialeto curitiano como grampo. Fiz um grampo telefônico aqui e aí eu descobri um monte de coisas, eu, Ministério Público, e coloquei nos autos do processo, sem autorização do juiz. Nesse caso, eu vou, defesa, verificando que não houve autorização do juiz, pedir para tirar das folhas 5 até 15, que está lá a interceptação telefônica, vou pedir para tirar do processo essas folhas. Por quê? Porque é uma prova ilegal, é uma prova ilícita, e ela não pode ser usada contra o réu. Isso aí é o desentranhamento. Eu também peço desentranhamento, gente, de uma contestação fora do prazo. Já pedi. Vamos pensar, são 15 dias para a pessoa contestar. Ela contesta no 16º. O que eu vou fazer na hora de fazer a réplica? Primeira coisa, eu vou pedir o desentranhamento. Aí, como eu não sou trouxa, vai que o juiz não dá, né? O desentranhamento. Eu vou fazer a réplica, mas a primeira coisa que eu peço é o desentranhamento. O juiz, verificando que essa petição não está no prazo certo, manda tirar. E aí a pessoa fica sem defesa, né? Vejam a importância de se cumprir os prazos nessa vida nossa, né? Se você não colocou no prazo certo, vem um advogado da outra parte, filho da Xuxa, que nem eu, e pede o desentranhamento. Olha só, é sacanagem, né? Mas desentranho mesmo sem o menor dó. Dilação, dilatar, estender. Dilação significa aumentar. Eu vou pedir algo a mais, eu vou pedir ampliação dos prazos, dilação probatória. Aqui na dilação significa estender alguma coisa. No prazo, vamos supor que o juiz peça para eu juntar um documento ou um endereço da parte. Nesse caso, no último dia, penúltimo dia, eu gosto de pedir antes, né? Mas até o último dia do prazo, eu peço mais prazo para ele. O que não pode acontecer é acabou o prazo e eu vou pedir. Então, dilatar, dilação significa dilatar. Vou pedir mais alguma coisa. No caso do processo, a gente pede mais prazo. Egresso, o que é o egresso? Alguém que acabou de sair do sistema penitenciário, né? Para o direito, alguém que acabou de sair do sistema penitenciário. Esse egresso
ele ainda continua sendo acompanhado, porque vai ter políticas públicas na lei de execução penal, políticas públicas de emprego, era para ter, né? Políticas públicas dessa pessoa conseguir um emprego e por aí vai. Esse é o egresso, alguém que acabou de sair do sistema penitenciário. Mas egresso pode ser na língua portuguesa, né? Qualquer um que acabou, por exemplo, de terminar o curso, os egressos do curso de Direito, quem acabou de sair do curso, quantos passaram na OAB, tem todas essas estatísticas, né? Emancipação, dispensa comentários, é a antecipação da capacidade plena da pessoa, ela pode ser judicial, voluntária, emancipação judicial, emancipação voluntária, emancipação, estou esquecendo uma, voluntária, judicial e legal, emancipação legal. Equidade, vem de equino. Equidade, né, vem lá de Aristóteles, é o julgamento justo, o juiz julga por equidade com uma íntima convicção. O que mais? Que interessante aqui para nós. Deixa eu tomar uma água aqui que eu já estou morrendo tanto de falar. Eu vou deixar essa folhinha aqui para vocês, pessoal, para que vocês vejam esses terminhos jurídicos. Ó. Espólio. Espólio são os bens que a pessoa deixou quando faleceu. Feito significa a causa, a ação, feito de número tal. Olha que pedante, né? Fictu. Ficto é alguma coisa fictícia que a lei tem como verdade. Foro é a área de atuação do juiz e fórum é o prédio. Então, foro, a área de jurisdição e fórum é o prédio. Legal. Gravame. Gravame é um ônus ou encargo que recai sobre a coisa. O gravame, pessoal, pode ser, por exemplo, um financiamento que está lá no documento do carro, ele tem um gravame, então está escrito ali que aquele carro é seu, mas ele está financiado para o banco. O gravame pode ser uma hipoteca. Você comprou essa casa, mas lá na matrícula está dizendo que você ainda deve para o banco. Uma penhora. Penhora significa você tem alguma dívida e aquele bem está penhorado, ou seja, se você vender, se você vender, né, a pessoa que vai transferir o dinheiro primeiro paga a hipoteca e depois te entrega o dinheiro. Gravame significa existe alguma pendência naquele bem, alguma coisa que precisa ser paga. Esse é o gravame, né? Inclusive, eu tive um processo um tempo atrás que o rapaz comprou um carro e o banco esqueceu de pôr o gravame ali, né? O gravame no carro. Independente disso, ele sabe, pelo princípio da boa-fé, que ele deve o carro, então ele não deveria transferir. E ele transferiu. Foi um auê, né? Porque ele tinha esse gravame e não colocou lá. A obrigação dele, por boa-fé, era avisar, né? Passou para frente o carro, foi um auê, ainda o processo vai demorar mais um tempo, né? Pois é. Hipossuficiente. Hipo, pouco. Tem a suficiência dele é pouca. Significa o hipossuficiente, gente, é aquela pessoa que tem alguma carência. Seja, aqui na apostila falou só sobre o dinheiro, mas a hipossuficiência, ela não precisa ser só dinheiro. A hipossuficiência pode ser técnica, a hipossuficiência pode ser cultural, a hipossuficiência pode ser de dinheiro. Vamos supor, né? A gente compra um computador X, né? E a gente não sabia que aquele computador tinha uma certa limitação. Quem que entende de informática, né? O sujeito comum não entende tanto de informática. Então, eu tenho uma hipossuficiência técnica, por exemplo. Então, eu arguo essa hipossuficiência técnica. Não precisa ser necessariamente de dinheiro. E falo, olha, eu não sabia que esse computador tinha essa limitação. Então, hipossuficiente significa eu tenho alguma carência em alguma coisa, seja técnica, seja hipossuficiência contábil, fiz esse financiamento e não sabia que tinha esse anatocismo, essa tabela price aqui, enfim. Hipossuficiente significa isso. Improcedente,
Poxa, improcedente é alguma coisa que não procede, né? Algo que está em desconformidade com o direito. Eu tenho uma ação, a ação pode ser improcedente, o juiz não deu o que eu pedi, procedente, deu o que eu pedi, ou procedente em parte, mais ou menos o que ele me deu. E judicante, quem julga, às vezes aparece assim na petição, o órgão judicante, ou seja, o juiz, né? Jurisprudência, isso aqui para nós já é mais perto, né? Conjunto de decisões constantes e uniformes proferidas no tribunal sobre determinada questão. A gente já olhou lá na nossa revista dos tribunais, né? Que existe dentro da biblioteca virtual as tais das jurisprudências, né? Existem decisões lá de vários assuntos que a gente quiser pesquisar, jurisprudência está lá, né? O que é isso? Decisões já feitas, né? Sobre determinado assunto. Lide. Lide é briga. Lide é conflito de interesses. Eu tenho uma lide. Conflito de interesses. Interesses em conflito. A gente chama de lide. Lide tal. Conflito de interesses. Liminar. Ah, liminar é um negócio legal. Eu lembro que eu ouço bastante advogado falando, eu entrei com liminar. Ninguém entra com liminar, né? A gente pede liminar. Liminar nada mais é do que um pedido no início do processo, um pedido linear, ou seja, logo no começo, sem ouvir a parte contrária, porque eu estou alegando uma urgência, o direito pode perecer. Então, juiz, me dá logo o que eu estou pedindo e depois a gente resolve. Vamos ver o que está escrito aqui. Decisão urgente provisória dada antes da decisão do processo. Vamos pensar numa pessoa que está doente, precisa de uma vaga na UTI urgente e o convênio não quer cobrir. Então, a gente vai pensar aqui, patrimônio do convênio, né, dinheiro, vida. Então, o juiz já dá logo o direito. Se lá no final ficar aprovado, né, que essa pessoa não fazia jus a isso, né, que é difícil, tanto que convênio não pode mais nem limitar a internação, nem nada, né, depois essa pessoa que pague os dias de internação dela, né, mas primeiro a vida. Então, você já entra pedindo uma liminar para ter a vaga X na UTI, aí o juiz te dá. Lá, ela é, então, urgente provisória. Pode ser que caia a liminar, vai tirar a pessoa da UTI? Não, ela vai ficar na UTI até melhorar, ou morrer, né? Mas o valor, se vai ser cobrado do convênio, ou se o convênio tem direito de cobrar da pessoa, aí vai se decidir no decorrer do processo. Primeiro salva a vida, depois que decide esses outros tipos de pormenores, né? Primeiro a vida. Isso que é decisão liminar. Então, ninguém entra com liminar. A gente pede uma decisão urgente para o juiz. Ele nem vai ouvir outra parte, ele já dá logo para a gente, né? Por isso que a nossa redação, ela precisa ser o máximo possível clara, objetiva. A gente tem que fazer, né? Treinar bastante escrever, porque o juiz só vai dar para a gente a liminar se ele entender de bate-pronto o que você quer, né? Eu quero a vaga da UTI. Se ficar com um linguajar entruncado, o juiz não entender, ele não te dá. Por isso que a importância de saber escrever raciocínio objetivo, né? Mandado e mandato. Só que é diferente, ó. O mandado é ordem, estou mandando, estou mandando alguma coisa, o juiz manda. Então, ordem emanada pela autoridade judiciária, determinando o cumprimento de uma medida. Então, eu tenho um mandado de segurança. Estou mandando você dar ali o documento para essa pessoa. O mandado de busca e apreensão. Então, vem do juiz mandado. Agora, mandato, olha que povo, mas sem criatividade. Fica fazendo palavrinha parecida, né? Mandato, aí eu tenho um poder conferido por alguém. Por exemplo, uma procuração é um mandato. Mandato, com T. Eu estou conferindo, o meu cliente está conferindo poderes para mim, para falar em nome dele.
justiça, se eu tiver os poderes emanados na procuração, eu estou representando determinada pessoa. Eu, vereadora, estou representando, então, no legislativo do município, toda a população, não só quem votou em mim. Prefeita, governadora, deputada, eu recebo um mandato, que é um poder outorgado a mim, de representação. Então, tá aqui, ó. Poder conferido a alguém para atuar em seu nome. Então, quando pensa em poder, pode ser poder de uma procuração, poder político, é mandato. E mandado de segurança, aí é ordem. Continua, tá acabando. Outorga. Outorga é consentimento. Te dou outorga. Consentimento, eu te permito fazer alguma coisa. Outorga judicial. Eu tenho o consentimento de alguma coisa. Pode fazer. Partilha. Simples, né? Eu estou dividindo alguma coisa. Partilha. Ó, divisão de bens provenientes de herança. Não precisa ser só de herança, né? A partilha pode ser de bens do divórcio, não só da herança. A partilha pode ser de bens de uma liquidação judicial, de uma empresa, teve falência. Eu tive uma falência do Carrefour, então vamos dividir aqui o patrimônio, Partilha significa divisão, tá? Então não precisa ser só de herança. Peculato. Peculato é o furto, só que praticado por funcionário público. Sempre que fala peculato, furto. A pena do peculato é bem maior que a pena do furto. Depois olhem lá, né? Se eu não me engano, é o 312 do Código Penal. É o furto, mas praticado por funcionário público. O funcionário público, ele está agindo em nome do Estado. Então, ele tem que ter um grau de lisura, um grau de honestidade maior do que o civil, já que ele está ali representando o Estado. Então, se ele furta um bem público, então que seja a mão mais pesada sobre ele, né? O peculato, então, é passar a mão no que é público. Penhora. O que é penhora? Penhora que é diferente de penhor. Penhora é, eu entro na justiça com uma execução de uma sentença, vamos supor, ganhei um processo contra uma empresa X. E aí essa empresa não me pagou por bem, vai me pagar por mal. Então eu executo a empresa pedindo o pagamento. E aí vai ter uma ordem de pagamento que eu posso pedir. Primeiro eu peço pagamento em dinheiro. Vai lá o juiz e pum, sem jude. Bloqueia as contas dela, vê se tem dinheiro. Não tem, parto para penhora. Significa, vai lá o oficial de justiça e busca os bens a serem penhorados dessa empresa. Então, eu penhoro o carro da empresa, maquinário, isso é penhora. Vou lá e a pessoa fica com os bens lá, mas penhorados. Fica de depositária dos bens. Se não me pagar ainda, a gente pede a venda em asta pública, em leilão, e aí eles têm que mandar o dinheiro para a gente, da venda da asta pública, né? Essa é penhora. Diferente de penhor. No penhor, né? Minha mãe dizia que é colocar no prego. Eu nunca esqueço, não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, né? É colocar no prego. Por que é colocar no prego? Eu não sei, né? Mas você levava alguma joia da família, né? Ou joia sua, não sei porque falei da família. Uma joia, você tem lá um brinco lá, ou uma aliança de casamento, vai lá e leva para a caixa, ou para algum banco que tenha o penhor. Aí você fala, olha, eu quero tantos reais emprestados e vou deixar em garantia que eu vou pagar essa aliança. Vou querer uma aliança da Vivara, bem chique, bem bonita, cravejada de diamantes, da Débora, né? Cravejada toda de diamantes, dá para comprar um apartamento, a aliança. Aí deixa lá e pega o dinheiro, vai pagando. Pagou, pega a aliança de volta. Não pagou, o banco fica com a sua aliança. Esse é o penhor. Penhora é constrição judicial de bens. Vou buscar bens para pagar a dívida. Placitar, provar. Vou placitar
Fica meio pedante, né? Preclusão, perda do direito de manifestação no processo em virtude da inobservância do momento correto. Não é só isso, não, né? A preclusão pode ser também consumativa, que vocês vão entender com o exemplo que eu vou dar para vocês, né? A preclusão significa ou você perdeu o direito, seja porque você fez e não dá para repetir, seja porque você não fez, né? Por exemplo, precluí o meu direito de me defender porque eu não me defendi no prazo correto. Ou precluí o meu direito de recorrer porque, em vez de eu entrar com pedido, com um recurso de apelação, eu entrei com recurso de agravo. É um erro, né? Por quê? Existe na lei, no processo civil, quais são os tipos de recurso e cada recurso vai ser usado em determinada circunstância. A preclusão significa usei um pelo outro, errei, né? Essa se chama preclusão consumativa, ou seja, eu usei meu direito de manifestar, mas eu usei errado. Eu tenho uma preclusão consumativa aqui na faculdade, né? A discursiva, atividade discursiva que vocês tinham que fazer até dia 15 de novembro. Eu fiz, mas eu fiz em PDF. Então, você perdeu o seu direito, precluiu o seu direito que você fez, mas fez errado, não é? Tá lá no manual que tem que ser em Word, e a coordenadora fica lá. Faz em Word, não esquece que é Word. 300 alunos vieram atrás de mim e disseram, professor, eu fiz em PDF. Aí o que eu falei para eles? Preclusão consumativa, jovem. Você exerceu o seu direito de juntar, mas você fez errado. Isso acontece aqui, isso acontece lá no judiciário. Precluiu o seu direito porque você fez, mas fez errado. Essa é a preclusão. Beleza. Para acabar, prescindir. Gente, como essa palavra mata a gente, né? O prescindir significa não precisa. Acho que eu já falei isso para vocês. E o imprescindir significa precisa. Nossa, prescindir não precisa. Imprescindir precisa. Então, olha que sacanagem, né? Eu lembro que eu me ferrei num concurso. Só em casa que eu vi que ele estava perguntando, depois chegava em casa correndo, ia para o fórum dos concurseiros para ver o que estava rolando lá, né? O Zé Povinho falando tudo que eu errei, toda feliz do concurso, achando que eu acertei tudo, chegava no fórum e eu errei tudo. E aí era essa palavrinha prescindir, porque eu achava que era imprescindir, é imprescindível, então precisa, é prescindível, não precisa. E me ferrava com isso, gente. Então, nunca mais eu esqueço. Eu vejo prescindir, eu já acende uma luzinha na minha cabeça. Então, galerinha, vamos voltar aqui. Será que ainda tem alguém me ouvindo? Falei mais que deputado. Estamos aqui, professora. Oh, meu Deus! Positivo e operante. Maravilha! Vou deixar aqui, então, para vocês, já são 10h15. Vou deixar aqui, então, para vocês, eu coloco lá no materialzinho. Olha a Flavinha de volta, Flávia! Que saudade dessa linda, tá aí de volta. Espero que ela esteja Oi, Pro. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Ah, graças a Deus, que bom. Sentimos sua falta, viu, Flavinha? Eu senti muita falta de todo mundo das aulas também. Pega aí, mesmo. pega um salgado aí da Kátia, que hoje é dia de festa aqui. Pega com a galera aí a matéria da prova, Flavinha. Pode deixar. Tô Semana um que pouquinho vem, atrás do então. prejuízo. Isso mesmo. Corre atrás do lucro, jovem. Nunca corra atrás de prejuízo. Verdade. Nós corre atrás de lucro, né? Verdade. Mas, Obrigada. imagina, Flavinha, precisou, a gente está aí à disposição. Tanto eu como seus colegas aí. Tá bom? Gente, então, encerrando por hoje, um grande beijo. Quem tiver dúvida já fala agora desses termos jurídicos aqui que são terríveis. Mas que isso eu vou deixar aqui para vocês, né? Tem bastante gente aqui que não tem essa matéria, vocês têm.
em argumentação, teoria da argumentação, está lá na seção 4, achei muito legal, por isso que eu trouxe para comentar com vocês aqui, né, de uma forma mais abrangente. A apostila trata bem superficial, né, mas nada como na prática para a gente ver essas palavras, não saber o que são e correr atrás, né? Então eu já quero que vocês saibam antes, para vocês não passarem o que eu passei de não saber, né? Mas não adianta, eu não consigo proteger vocês de tudo, né? Vai ter coisa que vocês vão ter que buscar, não tem jeito. Alguma dúvida, pessoal? Não tendo, até sexta-feira. Já deixo o convite para vocês, caso amanhã não, que dia? Durante a semana eu vou